O áudio está chegando bem para vocês? Oi, teste, som. Som, ei. Testando som. Ei, teste. Teste, som, ei, ei. Som. Ei, teste, som. Som, ei, ei. Ok, tranquilo. Então, queridos, boa noite a todos, graça e paz. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez, em nome da 8ª Igreja Presbiteriana, e juntos nós estaremos aqui celebrando ao nosso Deus com alegria. E creio que Deus está presente conosco neste momento em que nós separamos aqui para a adoração. E desculpe o imprevisto aí, porque a gente usa um aplicativo para a transmissão, e o aplicativo acabou travando no começo aqui, quando nós iniciamos essa transmissão. Fizemos aí a parte introdutória, e no meio houve o travamento, e eu tive que fazer a transmissão direto aqui o telefone, né? Então, mas Deus está no controle de todas as coisas, vamos estar celebrando ao Senhor. Eu queria convidá-lo para que neste momento você abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. É o texto inicial que nós estaremos aqui celebrando ao Deus com alegria nessa noite. Então, Romanos 8, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia nesse texto e juntos nós iremos ler a palavra do Senhor. Então, você aí na sua casa, eu aqui no meu escritório, mas sabendo que nós estamos unidos aí a Cristo, né, ao nosso Senhor. Então, Romanos 8, a partir do verso 26, eu gostaria de ler esse texto inicial com você e juntamente com a sua família, certamente, para que nós nessa noite celebremos ao Deus Criador de todas as coisas com alegria. E Ele está aqui conosco e nós iremos aqui dedicar esse tempo exclusivamente para Ele. Estamos esquecendo um pouco das coisas que estão lá fora, que nos atormentam, né? A pandemia e tantas outras informações que têm chegado até nós, que às vezes elas causam um terror, mas compreendemos que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que a nossa vida ela não está desgovernada, mas está nas mãos do nosso Deus. Então, Romanos 8, do verso 26 ao verso 30, diz assim para nós: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe que a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A mensagem trazida pelo apóstolo Paulo nesse texto aqui, que nós estamos usando como introdução da nossa celebração ao nosso Deus, é sabermos e entendermos que o Espírito de Deus intercede por nós. Porque Paulo declara que nós não sabemos orar como convém, né? Mas a presença do Espírito que intercede continuamente pela nossa vida. Ele sonda os nossos corações, a nossa mente, e porque, segundo a sua vontade, Ele intercede pela sua igreja, pelos santos. E ele diz aqui no texto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então, essas realidades que nós estamos vivendo hoje, elas não estão fora do propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem propósito em todas as coisas. E nós temos que aprender a lidar com elas, sejam experiências positivas ou negativas. Deus está no controle e Deus está preparando a nossa vida como um soldado de Cristo que somos para as batalhas que nós travamos em nossa vida aí. Então nós iremos, neste momento, com você, orando ao nosso Deus, na certeza de que Ele atenderá ao nosso clamor,
como o texto declara, nós não sabemos orar como convém, mas temos um intercessor, que ele ora e intercede por nós, que é o Espírito Santo de Deus. E ele é o nosso consolador. E ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que aplica em nós a obra de Cristo. Então, que neste momento, querido, você esteja com o seu coração aberto para receber a mensagem de Deus e que você esteja preparado para este momento de alegria e adoração ao nosso Senhor. Então, eu quero convidá-lo para que você feche os seus olhos neste momento. Nós iremos orar, falar com o Senhor mais uma vez. E você pode aí da sua casa falar com esse Deus também, clamar pelo seu nome, orar pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos aí, pela nossa cidade, a nossa nação, orar ali por aquele incidente que aconteceu ali em Beirute ontem, né? Aquela grande explosão que ceifou muitas vidas, mas também muitos feridos diante desse acidente e esse incidente. E o nosso papel é orarmos, é intercedermos pelas pessoas que estão ao nosso redor, orar pelo nosso país, diante dessa crise política e de saúde que nós enfrentamos. Tempo de oração, tempo de nós buscarmos a presença de Deus, nos humilharmos diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Então quero convidá-lo para que neste momento você curve a sua fronte onde você está e você fale com Deus. Eu vou estar orando aqui da minha casa e compartilhando com você, mas que você também neste momento tenha esse tempo de intercessão, orando por N motivos que nós colocamos aqui, e na certeza de que Deus atenderá o nosso clamor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus neste momento. Amantíssimo Deus, Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, e que podemos falar contigo, Pai, e sabemos que Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E queremos, ó Pai, colocar as nossas petições diante do Senhor, colocar as nossas causas, ó Pai, que são tantas, inúmeras, ó Pai. E Tu és um Deus pessoal, um Deus que ouve o nosso clamor. Não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós, como Paulo declara aqui, ó Pai, nesse texto. Abençoe os meus irmãos que estão aqui, abençoe a vida da Cirlei, da Elizabeth, do Recide, tantos outros que estão aqui, ó Pai, famílias representadas e que estão diante da Tua presença e desejam louvá-lo de coração. Ó Pai, o Senhor tem procurado adoradores que o adorem em espírito e verdade, ó Pai. E que nessa noite o Senhor encontre entre nós esses adoradores que reconheçam a grandeza do Senhor, reconheçam o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua majestade, que o reino do Senhor é eterno, Pai. Nós oramos pela nossa nação brasileira que sofre neste momento, ó Pai, diante de crises políticas, de tantas manifestações, ó Pai, que muitas vezes tem prejudicado o Teu povo. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, pelos aqueles que nos governam. Oramos por aquele povo lá em Beirute, ó Pai, diante do acidente ontem, aquela explosão, quantas famílias ceifadas. Tem misericórdia de nós, temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Ó Pai, abençoe, ó Pai, essa noite, fale conosco através da Sua palavra. Ó Pai, que mais pessoas estejam aqui conosco nessa noite, que possam ouvir a Tua palavra, que possam ser tocados, confortados e consolados pelo Senhor, ó Pai. Ó Pai, obrigado por tudo que nós oramos. Pedimos perdão também pelos nossos pecados. É a oração que nós fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-lo neste momento, o Salmo 100, ele declara para nós celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos. E iremos então, nessa noite, celebrar ao Senhor, dizendo: perto quero estar da Tua presença, e eu louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a esse Deus enquanto eu viver. Independente da realidade que nós estamos vivendo ou passando, Deus está no controle. Você tem essa máxima verdade no seu coração, na sua vida. Deus está no controle da sua vida, querido. Ele não perdeu as rédeas. Então não se entristeça, não fique abatido diante das realidades que você tem experimentado. Louve ao Senhor em todo tempo. Louve ao Senhor.
quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto a teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Não importam as circunstâncias, nós estaremos sempre louvando ao nosso Deus, colocando a nossa vida diante daquele que é o autor da nossa salvação e da nossa história também. Vamos cantar mais uma canção, querido, na certeza de que podemos, celebrar ao Senhor e ter essa liberdade. E um desejo que eu tenho é que nós voltemos à essência da adoração, aquilo que nós perdemos lá atrás, muitas vezes, possamos voltar ao primeiro amor. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração.
Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver, queres teu coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Meu valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que é meu é seu. Cada fôlego meu, mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quero de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, obrigado por este momento de adoração, de louvor que nós podemos expressar ao Senhor. Clamamos a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração através da Sua palavra, que vai ser aberta, lida, e que ela seja proclamada com poder e autoridade, Pai. Que eu não fale de mim mesmo, mas seja o Teu Espírito agindo através dos meus lábios nessa noite. Traga conforto, consolo ao nosso coração. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, texto que nós estaremos meditando aqui nessa noite. Efésios 5, nós leremos Efésios 5, texto do verso 16 até o verso 20, texto que nós estaremos aqui meditando com vocês aqui nessa noite. Efésios 5, do verso 16, podemos ler a partir do verso 15, na verdade, até o verso 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Efésios 5, verso 15 até o verso 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Que Deus fale ao nosso coração, queridos. Certamente algumas notícias chegaram até você durante essa semana. Você tem acompanhado os jornais e certamente você ouviu os temas crise política, crise econômica, pandemia, coronavírus, e certamente você ouviu falar de violência, ouviu falar da bomba ali que estourou ontem, na verdade a explosão em Beirute por conta de um acidente. Quando nós olhamos para essa realidade, são tragédias que nos cercam em nosso tempo, né?
E olhamos de fato para aquilo que Paulo escreveu para nós, dizendo que nós devemos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Basta nós olharmos ao nosso redor e nós perceberemos que a cada dia mais a vida humana ela tem se tornado a cada vez mais difícil de nós vivermos nessa sociedade contemporânea, diante de tantas atrocidades que nós temos experimentado em nosso tempo. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, Paulo nos diz sobre essa verdade, dizendo que nós deveríamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. No seu tempo, ele já vivenciava essa realidade e precisamos compreender que o mundo caminha para um fim, né? Para a volta do seu Jesus, para a consumação dos séculos. Já falamos aqui sobre a ideia teológica, criação, queda, redenção e consumação. Estamos aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus. Olhamos para esse tempo, para a nossa realidade, os dias são maus, sim, mas compreendemos que Jesus um dia voltará. Essa é a nossa convicção, a certeza e a esperança e consolo para o nosso coração. E quando olhamos aqui para a carta de Paulo aos Efésios, no decorrer da história, grandes teólogos têm se debruçado sobre esse texto e tirado grandes ensinamentos que são aplicados à nossa vida. Um grande homem pregador chamado João Crisóstomo, lá do ano 345 a 407, ele escreveu preâmbulos aos sermões. Ele dizia que essa epístola está repleta de pensamentos e doutrinas sublimes e importantes, assuntos que o apóstolo raramente menciona em outras cartas, e ali ele se manifesta. F.F. Bruce também, que é um grande teólogo aí contemporâneo, ele caracteriza a carta aos Efésios como pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Então nós iremos nessa noite nos debruçar um pouco aqui sobre essa excelente e magnífica carta, como nós já falamos aqui, escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo, né? O grande pregador, que escreveu 13 cartas de excelência inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para falar ao nosso coração. E o título aqui, e os destinatários dessa carta, já no início do texto, lá o capítulo 1, vai dizer que é os Efésios. É uma região da Ásia Menor. E aqui essa é uma das igrejas mais prósperas que nós conhecemos lá, da igreja primitiva. E o tema principal que Paulo trata nessa carta é a justificação pela fé. Um texto que certamente você sabe de cor, você já ouviu falar, talvez que você não seja crente, não tenha alguma ligação a alguma igreja evangélica ou cristã, mas Paulo declara: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras do nosso Criador Jesus Cristo. E entendendo então que a nossa salvação não é meritória, mas simplesmente graça, um presente dada por Deus a cada um de nós. E através dessa graça imensurável, nós somos unidos a Cristo através da sua grande obra. Ele morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. E através da obra vicária de Cristo, nós temos comunhão com Deus, mas também temos comunhão uns com os outros. E por isso Paulo diz que nós devemos viver como filhos amados, a expressão que ele usa. E diante dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós temos que andar de modo digno pelo qual nós somos chamados. Está lá no capítulo 4, verso 1. Ele diz que nós devemos andar de forma diferente do mundo. No capítulo 4, verso 17, ele diz que nós, diante dessa nova vida, precisamos andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria, mas também no texto que lemos, Paulo diz que nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Ele declara nesse texto que existem duas maneiras pelas quais nós podemos viver. A primeira maneira é tolamente. O que é viver uma vida tola? É uma vida sem Deus,
que não tem percepção das coisas que pertencem a Deus e a salvação, que consiste em você dar importância àquilo que não tem importância, não apreciar aquilo que é imprescindível, a presença de Deus na sua vida. Mas ele diz que você pode ver também de forma sábia, ou sabiamente, que é a vida com Deus, que você tem discernimento, andar em harmonia com o seu Criador e fazer uso judicioso do seu tempo, ou seja, com sensatez. E Paulo nos orienta para que nós possamos descartar a primeira opção, ou seja, viver tolamente. E nós precisamos aprender a viver de forma sábia. E a melhor expressão aqui, quando ele declara remir o tempo, lá no grego a expressão traz o sentido de aproveitar ao máximo o nosso tempo, a nossa vida. E é sobre isso que nós estaremos tratando aqui nessa noite com vocês aqui, sobre essa ideia de remir o tempo, porque os dias são maus. É uma realidade. Os dias são ruins e tendem a piorar. E nós precisamos aprender, então, a remir, a viver da melhor forma possível esse tempo que Deus tem dado a nós. Paulo, tempos eles são ruins porque as pessoas estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Esses tempos são ruins porque não como crentes, mas têm andado muitas vezes como gentios. Isso está em todo o contexto da carta. Ele está dizendo que os tempos são ruins porque os homens têm andado alheios ao seu Criador, a Deus, e por isso o coração está endurecido. Ele diz que os tempos são ruins porque os relacionamentos familiares estão conturbados. Ele trabalha a temática família também na carta aos Efésios. Ele diz que os tempos são ruins porque existe impureza sexual, avareza, que ele declara que é idolatria. E nós não devemos ser cúmplices do pecado e desses pecados que reinam em nosso tempo. E por isso Paulo declara para nós que nós devemos sermos imitadores de Deus como filhos amados. Andai como filhos da luz, remindo o tempo, aproveitando ao máximo. A expressão que ele usa aqui, remir o tempo, hexagorazomenoi e kairos, que é o tempo, aproveitando esse tempo ao máximo, porque os dias são maus. Os dias é uma época crítica, difícil de ser vivida, e diante dessa realidade nós precisamos aprender a como viver essa vida ao máximo. E Paulo aqui nos traz algumas orientações que são pertinentes para a minha vida e para a sua vida também. Esse texto falou profundamente ao meu coração quando eu estava preparando. A gente faz uma avaliação da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, de como nós temos andado, e muitas vezes nós percebemos o quanto nós estamos distantes da presença de Deus, distantes da vontade de Deus para a nossa vida. E nós aproveitamos o tempo da melhor forma possível, querido, cumprindo a vontade de Deus, sempre, né? O texto aqui declara para nós: não vos torneis insensatos. A palavra insensatos aqui é tolos, bobo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui Paulo está dizendo que nós temos que aplicar o bom senso na nossa maneira de viver. Não viver de forma irrefletida, devemos ver de forma zelosa na presença do nosso Criador, entendendo a vontade do nosso Senhor. E lembrando que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E como nós podemos compreender a vontade de Deus para a nossa vida? É conhecendo esse Deus através das Sagradas Escrituras. É ali que Deus se revela. A palavra de Deus, ela diz para nós que Deus se revela através da criação. Né? A criação, ela revela a grandiosidade, a majestade de Deus, né? Você olhar para os céus, olhar para o mar, você compreende que existe um Deus atrás de todas essas coisas, governando a vida e a história. Mas existe também o conhecimento de Deus através da forma especial que nós conhecemos como as Sagradas Escrituras. E nela Deus revela quem Ele é, mas revela a sua vontade para a nossa vida. Eu costumo dizer, queridos, que a Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Quando você compra uma televisão, qualquer equipamento eletrônico, vem um manual, né? Que te ensina como você deve manuseá-lo e fala das funções que aquele aparelho ele tem.
E nós também compreendemos quem nós somos e como nós funcionamos melhor através das Sagradas Escrituras. E nela vai mostrar que a vida, ela só tem sentido quando nós conhecemos a Cristo. Longe de Cristo, não tem sentido nós vivermos essa realidade. Nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E como nós aprendemos a remir no tempo? Paulo está dizendo para nós aqui, queridos, que nós aprendemos a remir o tempo cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, eles têm, e nós precisamos procurar, não sermos esses insensatos, mas saber e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, queridos, e segui-la diariamente. Então essa é a recomendação que Paulo está trazendo para nós, dizendo assim, gente, olha só ao redor de vocês, os dias são maus, vocês precisam aprender a remir o tempo, ou seja, aproveitar a vida ao máximo. E como nós aproveitamos essa vida ao máximo? Compreendendo a vontade de Deus em nossa vida. E como nós fazemos isso? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Se você não conhece, compre uma Bíblia para você. Se você tem a Bíblia na sua casa e não tem lido, comece a ter um plano diário de leitura das Sagradas Escrituras. Se você não tem uma Bíblia e conhece algum irmão aí, talvez algum amigo que é cristão, autêntico, e certamente você falar com ele, ele vai querer discipulá-lo e compartilhar dessas verdades tão extraordinárias que têm mudado a nossa história. Então, querido, nós iremos compreender a boa vontade de Deus em nossa vida, estudando as Sagradas Escrituras. Procure uma igreja para você. Procure um lugar onde a Bíblia ela é exposta verdadeiramente, onde homens que são chamados por Deus, mas também capacitados, possam ensiná-lo a conhecer esse Deus através das Sagradas Escrituras. Mas você também pode aprender em casa. Pegue a sua Bíblia, comece lendo os Evangelhos de João, Mateus, Marcos, Lucas. Que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E devemos então aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E Paulo está dizendo para nós que nós devemos aproveitar a vida ao máximo, que é a expressão usada ali. E nós também podemos aprender a aproveitar a vida ao máximo da nossa existência, enchendo-nos cada vez mais da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Olha só o que Paulo declara posteriormente aqui nos versos posteriores. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só molhar um pouquinho a boca aqui, queridos. Então, Paulo está dizendo que nós podemos aprender, ou seja, a viver a vida ao máximo, além de compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo para nós que também podemos aprender a viver a vida ao máximo, enchendo-nos cada vez da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma das faltas de bom senso é a embriaguez, E o antídoto que Paulo traz para nós para a embriaguez é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm buscado alegria no vinho, da bebida alcoólica, nos prazeres mundanos, e achando que aquela alegria, ela será efêmera, passageira. O que vai te dar depois, certamente depois de uma noite de embriaguez, é uma dor de cabeça. Mas Paulo está dizendo para nós aqui que nós podemos aproveitar a nossa vida ao máximo, além de compreender a vontade de Deus para a nossa vida, conhecendo as Sagradas Escrituras, mas também dizer para nós também que nós podemos aprender a viver a vida ao máximo, nos enchendo não do vinho, mas da presença do Espírito de Deus em nossa vida. O texto proíbe o vinho, mas ele proíbe o abuso do vinho, Quando nós tornamos ou usamos essa instrumentalidade para produzir alegria em nosso coração. E não produz, na verdade. É uma alegria passageira. Mas Paulo está dizendo que você poderá se encher da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, queridos, nós transbordamos de alegria. Porque o Espírito de Deus ele traz consolo.
Ele traz conforto ao nosso coração. Ele nos cela com a sua presença, dizendo que nós pertencemos a Cristo, a Deus, que a nossa salvação ninguém poderá tirá-la de nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós falamos coisas que irão abençoar outras pessoas. A nossa vida vai fluir rios de água viva. Então compreendemos que remir o tempo, a expressão usada pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos que aprender a viver a nossa vida ao máximo, compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida, mas também nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Paulo insiste que a embriaguez é porta para o desregramento, não é? Você olhar alguém que está embriagado, a pessoa perde o sentido. Né? Ela pode ter talvez um certo nível de consciência, mas ela perde o sentido, ela faz coisas que se tivesse sóbria, certamente ela não faria. Mas Paulo diz que quando nós queremos remir esse tempo de forma sábia, não vivemos como um tolo, certamente nós nos encheremos da presença do Espírito Santo de Deus. E como nós fazemos? Já demos uma dica aqui para você, lendo as Escrituras, mas também orando. Nos dobramos diante do Senhor, jejuando, né? E clamando a Deus, nos abstendo de uma vida de pecado, daquilo que desagrada ao nosso Deus, porque sabemos que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Então, se o pecado tem dominado a sua vida, querido, que a partir de hoje você diga não para o seu pecado. E você possa, de fato, se encher da presença do Espírito de Deus em sua vida. E compreendendo que, se enchendo da presença do Espírito de Deus, ele vai transbordar através de você. E as pessoas sentirão algo diferente. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Você se lembra de Estevão? Quando, diante da sua morte, ele sendo apedrejado pelos seus algozes ali, o diácono, e o céu se abriu. Que nós também tenhamos essa presença gloriosa do Senhor em nossa vida, encher do Espírito é um imperativo, é uma ordem que Deus estabeleceu para nós. A igreja precisa estar cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e se a igreja estiver cheia da presença do Espírito, certamente muitas coisas que estão ao nosso redor, nós teremos menos de Deus, né? Iremos mortificar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos pecaminosos, né? E certamente Cristo dominará em nossa vida. Enchermos, e é um imperativo que deve ser cumprido continuamente. Enchei-vos continuamente do Espírito. Esta não é experiência transitória, mas permanente em nossa vida. Então, queridos, eu quero convidá-lo nessa noite, mas convocá-lo para que você compreenda que você precisa se encher do Espírito Santo de Deus continuamente. E como nós fazemos isso? Primeiro, estudando a palavra, como o primeiro ponto que nós falamos, através da oração, do jejum e abstendo de uma vida de pecado. Ou seja, a santidade, ela nos permite cada dia mais nos enchermos da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Então nós estamos aprendendo aqui muitas coisas, né? Que são pertinentes para nós aqui nessa noite. Lembrando que Paulo está nos ensinando como nós devemos aproveitar o tempo ao máximo. E Paulo está nos ensinando aqui em Efésios 5, a partir do verso 15, a primeira verdade, cumprindo a vontade de Deus. A segunda verdade, enchendo-nos cada vez mais do Espírito de Deus em nossa vida. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Olha só o que Paulo declara posteriormente aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Que diferenças, contrastes há entre os resultados da embriaguez de Deus. Quando nos enchemos do Espírito de Deus, nós somos capazes de sermos muito mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E Paulo usa essas expressões, né? Falar com salmos, os salmos, né? Entre nós, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito de Deus, nós falamos de uma língua de devoção e de louvor ao nosso Deus.
Já viu aquela pessoa que está trabalhando e ela sempre está assoviando uma canção, um hino, e ela faz aquilo com alegria? Ou de forma contida, você está conectado com Deus e ali o seu espírito em conexão, você louvando e celebrando esse Deus? É isso que Paulo está dizendo, que quando nós vivemos a nossa vida ao máximo da nossa unidade com Cristo, mas a nossa unidade uns com os outros, nós compreendemos a vontade de Deus, nos enchemos do Espírito e temos a vida de expressão, de adoração e louvor ao Senhor. Esses hinos é alusão provável de antigas composições cristãs, algumas das quais foram preservadas lá no Novo Testamento. Alguns teólogos declaram 5 a 11 é uma expressão de hinos, Colossenses 1, 12 a 18, Tito 2, 11 e capítulo 14, versos 14 também. Então, nós compreendemos que cânticos espirituais é uma manifestação espontânea que nós podemos expressar cantando com salmos ao Senhor de todo o nosso coração. Queridos, remir o tempo porque os dias são maus, né? E nada melhor do que nós celebrarmos ao nosso Deus. Nada melhor do que expressarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Nada melhor do que nós falarmos entre nós, ministrarmos uns aos outros. Nada melhor do que expressarmos com hino e louvor e fazer isso tudo de todo o nosso coração. Vivendo o nosso tempo, a nossa vida ao máximo. Como, queridos? Já aprendemos, compreendendo a vontade de Deus, nos enchendo da presença do Espírito de Deus em nossa vida, mas também expressando a nossa gratidão através de hinos, salmos de louvor. E por fim, queridos, um último tópico que nós queremos trabalhar com vocês, que Paulo traz aqui, como nós podemos viver a nossa vida ao máximo, remindo o tempo, né? Paulo diz aqui, sujeitai-vos uns aos outros. Está lá no último verso que nós lemos aqui de Efésios 5, verso 21. Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Talvez seja algo que para nós, para o nosso tempo, seja demasiadamente difícil. Porque quando nós pensamos em sujeitar, a gente acha que nós seremos capazes uns dos outros, né? O que Paulo está dizendo para nós aqui é que nós não nos sintamos superiores uns aos outros. Sujeitar é muitas vezes você ter que dar a outra face. Muitas vezes quando alguém te pede a túnica, você entrega a capa. Então, para que se dois não querem brigar, se um não quer brigar, dois não brigarão. Então, nós entendemos que sujeitar, queridos, muitas vezes nós aplicarmos lá o sermão da montanha, né? Sobre mansidão, bem-aventurados os humildes de coração, e essas verdades sendo expressas em nossa vida, nós sujeitamos uns aos outros, assim como Cristo fez. Então nós estamos aprendendo aqui que a ideia de sujeitar é a ideia de igualdade essencial de cada membro e é produzida pela experiência comum de graça e perdão. Sabemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós não oramos aí, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não significa rendição mole, servil, agressiva dos outros, mas é o resultado na prática de uma atitude forte e sensata de respeito por si mesmo e pelos outros. Isso é sujeitarmos uns aos outros. E Paulo diz que nós devemos fazer isso no temor de Deus. Queridos, Paulo está dizendo para nós aqui nessa noite, e eu quero que você compreenda essa verdade. Efésios 5, do verso 21 até o verso 15 até o verso 21. E ele diz para nós, então, queridos, nesse texto que nós estamos aqui compartilhando com vocês: portanto, vede prudentemente como andais, como você tem andado, né? E ele declara: não como necios, e sim como sábios. A palavra sábios nós falamos aqui, e a palavra nécio é bobo, é tolo. Você pode viver a sua vida tolamente ou sabiamente. E como nós podemos viver a vida sabiamente? Paulo vai dizer, a partir do verso 16, remi no tempo porque os dias são maus.
E como nós podemos então remir esse tempo e viver a nossa vida ao máximo, o nosso tempo ao máximo? Verso 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, primeira verdade, compreendendo a vontade de Deus. Segunda verdade, não embriagar com vinho, mas enchendo do Espírito Santo de Deus. Terceira verdade aqui, expressando a nossa vida de adoração e louvor ao nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E por fim, aprendendo a sujeitarmos uns aos outros. Vamos aplicar essas verdades em nossa vida. Vamos viver a nossa vida intensamente. Vamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Viver o tempo intensamente, porque os dias são maus. É a verdade máxima ensinada pelo apóstolo Paulo nesse texto, através da nossa união com Cristo. Se somos unidos a Cristo, e através da nossa união com Cristo, nós temos que andar como filhos amados, é o que ele diz. E como filhos amados, nós deixamos práticas mundanas em nossa vida e vivemos intensamente para o nosso Senhor. Nós entendemos que a nossa pátria é aqui, mas a nossa pátria maior é a nossa pátria celestial. E um dia nós estaremos ali na Nova Jerusalém, gozando de todos os privilégios que Cristo ele conquistou na cruz por nós. Você pensar uma vida sem pecados, sem todos os efeitos do pecado na criação, vivermos essa realidade, estarmos experimentando a glória de Deus na sua totalidade. Eu aguardo ansiosamente esse dia. Eu espero ansiosamente esse dia em que o Senhor voltará para resgatar o seu povo e nós nos encontraremos com ele nos ares. Seremos ressurretos, o nosso corpo será transformado e ressurgiremos entre os mortos e viveremos eternamente na presença do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Queridos, que você saiba neste momento aprender de fato a remir o seu tempo. O que você tem feito com o seu kairos, com o seu tempo? Será que você tem dedicado apenas aos prazeres pessoais, à televisão, à internet? Queridos, que você saiba remir o seu tempo. E remir o tempo é vivê-lo da melhor forma possível, porque os dias são maus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ensine, de fato, a aproveitarmos o nosso tempo da melhor forma possível. Nós iremos cantar mais uma canção com você e após nós estaremos orando, colocando a nossa vida diante do Senhor e na certeza de que Ele recebeu o nosso louvor e a nossa adoração aqui nessa noite. E uma canção que nós iremos cantar, expressar essa gratidão, como ele declara que devemos expressar através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei.
príncipe da paz, só por ti eu viverei. Viveremos tão somente para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor nessa noite, mas também para todos sempre. Então, queridos, eu quero saudar você que esteve com a gente aqui nessa noite. Obrigado pela sua presença. A Edvânia Souza, ao Cristiano Neves, a Simone, ao Romário Fábio Souza, ao Rodrigo Geraldo da Silva, meu querido amigo, né, ali de seminário, pastor em Nova Venécia, ao José Vicente Ambrósio, a Cris Soares, lá de Mirassol, grande amiga, grande abraço para você, Cris. Ao Douglas Barcelos também, que Deus abençoe a sua vida, Douglas, um grande abraço. A Yuri Cristina, ao Regivan, a Rosemary Campusi, que Deus abençoe você também, Rosemary. A Cirlei, né, nossa grande amiga, irmã ali da 8ª Igreja, a Elizabeth, a minha sogra, grande abraço, sogrinha, que Deus abençoe sua vida, a Gabi Rocha também, que Deus abençoe, Gabizinha, saudade de você, a Lili Santos também, lá em Aracitaba, mãe dos meus sobrinhos ali, que Deus abençoe a sua vida também, a sua família, aí a sua casa, e a Leia também, Lima Venturinha, nossa querida irmã, que tem tanto nos ajudado aí durante esses dias. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer imensurável ter esse tempo aqui em que nós separamos para cultuar ao Senhor, para celebrar com alegria a esse Deus vivo. Lembrando que nós estamos separados, mas nós não estamos distantes. Estamos unidos todos através da obra de Cristo. Então, queremos orar neste momento, encerrando mais uma vez agradecendo pela sua vida, mas também pela sua participação. E domingo nós estaremos retornando aqui para celebrar ao Senhor. E domingo nós não fazemos a transmissão, iremos fazer a transmissão lá da 8ª Igreja Presbiteriana. Então você esteja conosco ali, celebrando ao Senhor com alegria. E daqui a pouco também, para aqueles que estão ansiosos para a retomada das nossas atividades, né, assim que for colocado o piso da nossa igreja, iremos ali diante das restrições trazidas ali pela nossa prefeitura, o decreto municipal, e estaremos então com a 30% da nossa capacidade, tendo então nossos cultos presenciais aí talvez daqui um mês e meio então, tá bom? Aguardamos você ansiosamente. Se você não conhece pessoalmente a 8ª Igreja, será um prazer para nós tê-lo lá e você celebrar ao Deus vivo com a gente naquele momento, naquele espaço reservado para adoração ao Senhor. Um povo alegre, simpático, hospitaleiro. Você vai amar conhecer a 8ª Igreja Presbiteriana, não é, gente? O pessoal aí pode falar de fato aí quem são eles, né? E como pastor, eu digo que eu amo de fato essa igreja tão especial que Deus colocou na minha vida, tá bom? Então vamos orar, encerrando essa live nessa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E na sexta-feira, nós também temos a nossa transmissão, né? A Bíblia Responde com os pastores da 3ª Igreja, pastor Marcos César, o pastor da 6ª Igreja Presbiteriana, que é o pastor Paulo Henrique Alves, o pastor da 7ª Igreja, Daniel Zampa, eu, pastor Regis, pastor da 8ª Igreja, mas também o pastor Renato Corumbá, né? Da Igreja Bíblica do Brasil, mas também o nosso querido Cristiano Rezende, da 5ª Igreja. E o tema que nós estaremos abordando é a religião e política. Então, se você tem perguntas para serem feitas, envie para nós e na sexta-feira nós estaremos respondendo ali em conjunto com outros pastores e a gente vai tentar responder biblicamente ali algumas indagações que você tem, tá bom? Então, contamos com a sua presença também na sexta-feira às 19h30, ok? Oremos então, encerrando essa live. Deus, obrigado por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor proveu a nós, que possamos aplicar essas verdades máximas em nossa vida, Pai. Compreendemos que os dias são maus e por isso nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Abençoe cada um que esteve aqui presente nessa noite, cada família representada que precisa tanto da Tua presença nas suas vidas e histórias, dirigindo e governando, e que nós não possamos viver de forma tola, mas viver a nossa vida sabiamente, com prudência. Nós oramos agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe essa vida. Até sexta-feira, se Deus permitir.